Então, pessoal, recapitulando aqui brevemente, né, a lei de Dalton, né, que a gente comentou no vídeo anterior, né, na parte 1, né, a lei de Dalton determina que a pressão exercida pela atmosfera na superfície nada mais é do que a decomposição de cada componente da atmosfera. Nitrogênio, pressão exercida pelo nitrogênio, pressão exercida pelo oxigênio, pressão exercida por todos os outros componentes, né, ozônio, hélio, CO2, né, e o vapor de água. Né? Então eu decomponho a pressão atmosférica em pressão de ar seco, né, que são esses componentes aqui, né, nitrogênio, oxigênio, CO2 e o vapor de água. Depois que eu decompus, né, a pressão atmosférica em ar seco, né, e vapor de água, né, como eu tenho a proporção, né, de cada um desses elementos, né, por exemplo, 21% da atmosfera eu sei que é oxigênio, 78% eu sei que é nitrogênio, argônio, vapor de água, né, 0,93 e 1,28 respectivamente, CO2 0,04, né, então eu tenho, né, uma proporção total aqui, né, e aí eu consigo discriminar, né, a pressão, né, exercida pelo vapor de água, né. A gente tem duas denominações importantes aí quando a gente fala em pressão do vapor de água na atmosfera, né? Uma delas é a pressão parcial do vapor de água, né, que é representada pela letrinha aqui EA, né? E a pressão de saturação do vapor de água, que é uma propriedade bastante importante, né, em uma condição de saturação do vapor de água e tem relação direta com o índice de medida, né, da umidade da atmosfera, né, que talvez seja o mais conhecido, né, por todos nós, que é a umidade relativa do ar. Né? Então, a pressão parcial do vapor de água, né, seria aquela, alguns chamam de pressão real do vapor de água, né, seria aquela pressão exercida pelo vapor de água, né, naquele momento. Né? Então, seria a quantidade de vapor de água que tem na atmosfera e a pressão que ele exerce, né, naquele momento. Né? Já a pressão de saturação do vapor de água seria aquela pressão, né, que o vapor de água exerceria caso ele estivesse em uma situação de saturação. Né? Isso obviamente varia de acordo com a temperatura do ar, né, como a gente viu naquele gráfico lá e como a gente vai ver nos slides posteriores. Né? Então a pressão de saturação do vapor de água, né, para uma condição de ar saturado, né, de vapor de água, varia de 0 no ar seco ao máximo, que seria o ES, né, uma condição de pressão em que o vapor de água exerceria se essa parcela de ar estivesse totalmente saturada. Então, a gente tem a gente segue a lei dos gases naturais, né, para esse processo e a gente considera, né, um processo isobárico, ou seja, que não tem variação da pressão. Né? Então, o volume e a temperatura é o que vão determinar, né, a expansão, contração desses gases, né, aumento ou redução da densidade e vão determinar, né, por consequência, a pressão exercida por esse vapor de água. Né? Então, como eu disse naquele slide anterior, né, que eu mostrei aquela pressão, né, variando em relação à temperatura, né, essa relação, né, da pressão de saturação e da temperatura é uma expressão exponencial, né, que é determinada pela equação de Tétens. Né? Então, Tétens estudou isso aqui e modelou isso daqui, chegou a essa equação aqui, né, que é muito utilizada para a gente vincular, né, a pressão de saturação do vapor de água, né, que é esse ES aqui, né, e a temperatura do ar, que seria, né, esse TS aqui. Ó. Tá joia? Então, com essa equação aqui eu consigo calcular, né, a pressão de saturação do vapor de água. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa curva aqui. Ó. Aqui eu tenho a pressão de vapor do ar, né, no eixo X, no eixo Y, perdão, e no eixo X eu tenho a temperatura do ar. Então eu fui medindo, né, em cada pontinho aqui, né, a pressão de saturação do ar, né, de acordo com a temperatura, e cheguei a essa equação, né, em formato exponencial, né, que é descrito por essa equação de Tétens aqui. Ó.
Então, isso daqui me indica, né, a pressão de saturação, ou seja, a pressão que o vapor de água exerceria, né, na superfície se o ar estivesse totalmente saturado, né, se tivesse 4% aí, né, de vapor de água na atmosfera. Então, essa aqui seria, né, o conceito de pressão de saturação e a variação, né, da pressão de saturação em relação à temperatura do ar, né? Então, existe o que a gente chama de relações psicrométricas, né, ou uma equação psicrométrica que nos auxilia a calcular a pressão real ou pressão parcial do vapor de água, né, na atmosfera a partir da pressão de saturação do vapor de água. Então, essas relações, né, psicrométricas, elas correspondem, né, a uma parte da termodinâmica que trata da quantificação do vapor de água presente na atmosfera, né? Então, e basicamente, né, no processo, né, de confecção de instrumentos para medição da umidade do ar, né, o psicrômetro, né, foi um dos instrumentos mais usados, né? E o psicrômetro, ele consiste de dois termômetros, né, idênticos, né? E eles são colocados um ao lado do outro, né? E um deles é envolvido por um tecido, né, uma espécie de gaze, né, que é permanentemente molhado, né? Então ele fica molhado, né, e conectado, né, a um reservatório de água, né? Então, dessa forma, toda vez que ocorre evaporação, né, existe, né, um fluxo de água, né, desse reservatório de água para a gase que fica permanentemente molhada, né? Então ele é conhecido como um termômetro de bulbo úmido, né? E o outro termômetro é o termômetro de bulbo seco, né? Então ele fica sempre, né, medindo a temperatura do ar, né? Então, quando o ar não está saturado, essa água que fica lá no tecido, ela vai evaporando e vai retirando o calor latente do ar, né, que vai ficar ali no entorno, né, que fica ali circundando o bulbo do termômetro, né? E isso provoca o resfriamento, né, do elemento sensível, né? Então, obviamente, a temperatura do bulbo, né, úmido vai ser um pouquinho menor do que a temperatura do bulbo seco, né? O bulbo seco, ele mantém um equilíbrio térmico com o ar, então ele fica na mesma temperatura, ele vai medir a temperatura do ar, né? E a diferença, né, dos dois termômetros, né, do termômetro de bulbo úmido e do bulbo seco, né? Do bulbo seco a temperatura é maior do que a do bulbo úmido. Ela vai indicar, né, a umidade relativa do ar, a umidade do ar, né? Então, quanto maior for a diferença da temperatura entre os dois termômetros, menor é a umidade do ar, né? Isso significa que, né, o ar não está saturado, a água, né, é evaporada, retirando, né, calor latente do ar que circunda o bulbo, né, de uma maneira mais efetiva em relação ao bulbo seco, né? Então a temperatura fica bem menor, né? Então, quanto maior a temperatura, né, a diferença de temperatura entre os dois termômetros é maior quanto menor for a umidade do ar, tá joia? Então, através dessas relações, né, a gente chegou a uma equação psicrométrica que calcula aqui a pressão atual, né, ou parcial do vapor de água, né, vinculando a pressão do bulbo úmido, né, vezes esse A aqui, né, que a gente chama de constante, né, do psicrômetro, né. Ele depende se o psicrômetro é natural e aspirado, lembrando que isso aqui é uma parte da disciplina assíncrona, né, que vocês devem fazer a leitura da apostila, né, mas a gente vai, na medida do possível, lançar alguns vídeos aí indicando, né, para auxiliar, né, no aprendizado, né. Esse P aqui é a pressão atmosférica e aqui é a relação, né, a diferença entre a temperatura do bulbo seco, né, que seria a temperatura do ar, e a temperatura do bulbo úmido, né. Então, com os valores de EA e ES, a gente consegue determinar a umidade relativa do ar, que é um dos índices mais utilizados aí para verificação da quantidade de vapor de água na atmosfera, né? Então, basicamente, né, essas equações psicrométricas, elas surgiram dessa necessidade aí de se calcular, né, a quantidade de umidade
né, atmosférica, que é bastante importante para os sistemas, né, de acondicionamento térmico para animais e plantas, estimativa do tempo de energia requerida para secagem de produtos agrícolas, enfim, tudo isso que a gente já comentou, né? Irrigação e também a questão do ataque, né, de micro-organismos, né, de fungos e bactérias que causam doenças em plantas. Então, pessoal, essa relação exponencial, né, ela varia, né, aqui a gente tem varia um pouquinho com a atmosfera, né, então a gente tem o que a gente chama de gráfico psicrométrico, né, que ele compõe basicamente, né, a relação entre a pressão de vapor de água, né, a pressão real do vapor de água, né, que é o EA, né, aqui está só E, mas aqui seria o EA, e a temperatura do bulbo seco e do bulbo úmido, né, então eu consigo estimar aqui a umidade relativa do ar através do gráfico psicrométrico, né? Então, vamos pensar no seguinte, né? Eu tenho aqui a temperatura do bulbo úmido, a temperatura do bulbo seco, né? E eu tenho aqui a pressão de saturação do vapor de água, que é essa relação exponencial que a gente viu aqui, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, a temperatura de 60 graus, eu tenho aqui a pressão de saturação, né, em torno de 20 kPa, né, 20 kPa, por exemplo, né? Então, se eu tenho essas informações, né, eu consigo vir aqui, né, e fazer essa relação aqui e achar a umidade relativa do ar, né? Então, é uma coisa bem tranquila aqui de ser achada em termos gráficos, né? Então, tenho aqui também a temperatura do bulbo úmido, né? Posso achar pela temperatura do bulbo úmido, né? Então, assim que é uma das formas, né, de eu obter, né, a pressão, a umidade relativa do ar, né? Lembrando que a umidade relativa do ar, né, é a pressão real do vapor de água dividida pela pressão de saturação vezes 100, tá? Então seria a relação da quantidade de vapor de água que o ar tem nesse momento, né, em relação ao que ele teria se o ar estivesse saturado vezes 100, né, isso a uma determinada temperatura. O déficit, né, de pressão de saturação do ar, né, ele indica a quantidade de vapor de água que falta para o ar saturar, né? Então, para a gente trabalhar esse conceito aí de umidade relativa do ar, né, o déficit de pressão seria a quantidade de vapor de água que falta para o ar saturar, né? Então, basicamente, né, seria esse ΔE igual a ES, pressão de saturação, menos a pressão atual do vapor de água, pressão real do vapor de água, né? Densidade de vapor de água, né, é uma outra forma da gente quantificar o vapor de água, né, que também é conhecido como umidade absoluta, né, que é a relação entre a massa de vapor de água e o volume total de ar, né? Então a gente tem fórmulas aqui para calcular essa densidade do vapor, né, e umidade absoluta do ar. Lembrando que esses índices são bem trabalhados, né, num vídeo de atividade prática em Excel, né, com dados reais coletados na estação de seropédica, né? O link do vídeo vai estar no SIGA, tá? E a umidade relativa do ar é a razão entre a umidade atual e a umidade de saturação equivalente, né, a relação de EA entre ES a uma determinada temperatura, né? Então, a umidade relativa do ar é um dos índices mais conhecidos, né, para a gente quantificar o vapor de água, né, e ele é o que é trabalhado normalmente nas estações meteorológicas, né? Então, a gente sempre está falando de umidade relativa do ar, né, porque a gente mede a umidade relativa do ar com maior facilidade. E ainda a gente tem a umidade específica, né, que é a massa de vapor de água, né, contida em unidade de massa de ar úmido. Então é uma relação, né, basicamente entre vapor de água e massa de ar úmido, né, ar seco, né, mais ar úmido, né, e a razão de mistura já é, né, uma relação entre o vapor de água e uma massa de ar seco, né? Então aqui, ó, essa umidade específica, que é representada pela letra Q minúscula, né, ela é calculada, né, por um
coeficiente vezes a pressão atual do vapor de água dividido pela pressão atmosfera, da atmosfera menos a pressão, né, do vapor de água. Então é uma relação aqui entre a pressão, entre o vapor de água, né, e a pressão da atmosfera como um todo. E a razão de mistura é a pressão do vapor de água atual, né, em relação à massa de ar seco. Então seria a pressão atmosférica menos, né, a pressão atual do vapor de água, né, que seria o ar úmido, aí, né, vamos dizer assim, né. E ainda eu tenho a temperatura do ponto de orvalho, né, que é a temperatura no qual uma parcela de ar atingiria a saturação se ela fosse totalmente, né, resfriada de maneira diabática, né? Totalmente resfriada não, né? Se ela fosse progressivamente resfriada, né, de maneira diabática, né? Então se a gente tem, né, aquele gráfico, né, da pressão de saturação, por exemplo, né, que fica mais fácil visualizar, né, eu tenho uma parcela de ar, por exemplo, né, a 70 graus Celsius aqui de temperatura, né, a temperatura dela vai diminuindo, então o que acontece com a pressão de saturação? Ela vai diminuindo exponencialmente, né, imaginando que aqui a temperatura de 40 graus Celsius seja a temperatura do ponto de orvalho. Nesse ponto aqui, ó, se a parcela diminuir a sua temperatura, começa a haver condensação, né? Então o conceito de temperatura do ponto de orvalho, né, é exatamente essa, né? A temperatura no qual uma parcela de ar atingiria sua saturação se ela fosse resfriada adiabaticamente, né? E abaixo dessa temperatura do ponto de orvalho começa a haver condensação, né? Que é o que está dizendo, né, esse último quadrinho aqui, né? Quando a temperatura do ar é maior que a temperatura do ponto de orvalho, a gente tem vapor de água na atmosfera, e quando a temperatura do ar é menor que a temperatura do ponto de orvalho, a gente tem condensação. Então, só para exemplificar aqui, né, eu tenho um exemplo em que minha temperatura do ar é de 25 graus Celsius e a minha umidade relativa do ar é de 70% e a pressão atmosférica 96 kPa, né? Eu tenho aqui a minha equação de Tetens, né, que indica que esse coeficiente de 0,6108 vezes 10 elevado a 7,5 vezes, né, aqui esse 25 aqui é a minha temperatura do ar, né, dividido por 237,3 mais 25, que é a minha temperatura do ar, né? Muito cuidado com esse coeficiente aqui de 237,3, que ele é constantemente confundido, né, com aquele fator de transformação de Kelvin para Celsius, né, que é de 273, né? Então o pessoal na prova costuma trocar, né, esse valor aqui, né, inconscientemente, vai lá, vai fazendo as contas correndo, e eles trocam o 3 pelo 7 aqui, tá? Só uma dica aí para não trocar, né, que a gente vê muito isso em prova, né? Lembrando que a aplicação, né, dessas fórmulas psicométricas, a gente tem um vídeo específico para isso, então esse aqui é a título de exemplo, né? Então eu tenho aqui a pressão de saturação do vapor de água, né, que é de 3,17 kPa. Já a pressão atual, né, eu consigo calcular porque eu tenho aqui a umidade relativa do ar, né, normalmente é um índice que a gente mede nas estações, por exemplo, né? Então, se eu tenho que a umidade relativa do ar é uma relação do EA sobre ES vezes 100, né, o meu EA vai ser igual, né, a umidade relativa do ar vezes a pressão de saturação dividido por 100. Então, eu consigo calcular a pressão exercida, né, pelo vapor de água, né, na atmosfera naquele momento. Consigo calcular também, né, o déficit, né, de umidade, né, que é de 0,95, é a pressão de saturação menos a pressão atual. Consigo calcular, né, a razão de mistura, né, pela aquela formulazinha, né, de 0,622 vezes 2,21, né, que é a pressão atual do vapor de água, né, dividido por 96, que é a pressão atmosfera, né, menos 2,21. Então, esse índice aqui, que é representado pela letra R, né, é a razão de mistura, né, que nada mais é do que a massa aqui, ó,
de vapor de água contida em uma unidade de massa de ar seco, né? Então essa aqui que é a razão de mistura, né? Representada pela letra R, massa, né, de vapor de água dividido por massa de ar úmido, né? E eu consigo calcular também a minha umidade específica, né? Minha umidade específica representada pela letra Q, né, que é a massa de vapor de água contida na unidade de massa de ar, né? No caso aqui, ar seco mais ar úmido, né? Então aqui está trocadinho esses dois índices aqui no final, né? As unidades estão trocadas aqui. A razão de mistura é ar seco por ar vapor de água por ar seco, tá? E aqui embaixo é vapor de água por ar, tá? Então aqui está trocado essas unidades. A razão de mistura, né? Só para ficar claro, né, e corrigir esse errinho aí. A razão de mistura é a massa de vapor de água contida na unidade de massa de ar seco, né? Então aqui é gramas de água por gramas de ar seco, né? O R minúsculo, a razão de mistura. Já a unidade específica do ar, né, que é o Q minúsculo aqui, representado pelo Q minúsculo, é a relação, né, de massa de vapor de água, né, por unidade de massa de ar, né? E massa de ar é ar seco mais ar úmido, né? Então está trocado aqui, né, mas as fórmulas estão corretas aqui. E lembrando que a gente tem um vídeo específico, né, sobre essas relações psicométricas aí, né? E a temperatura do ponto de orvalho eu consigo calcular baseada também na pressão atual, né, do vapor de água, ou pressão real do vapor de água, né, que é de 2,21. Né, eu aplico essa função logarítmica aqui e chego à temperatura do ponto de orvalho, né? A temperatura do ponto de orvalho, 19,2 graus Celsius. Como essa temperatura aqui é menor que a temperatura do ar, não houve condensação, né? Se o ar for, né, nessa situação aqui, se o ar estivesse, por exemplo, a 19 graus Celsius, haveria condensação, porque a temperatura do ar é menor do que a temperatura do ponto de orvalho. Aqui nesse caso, a temperatura do ar de 25 graus, maior do que 19,2 temperatura do ponto de orvalho, não há condensação. Então tem também aqui a umidade absoluta, né, que é a massa de ar contida na unidade de volume de ar, né? Então é massa sobre volume, por isso que a gente chama também de densidade do ar, né? Eu consigo calcular baseado na pressão real ou atual do vapor de água, tá? Pressão parcial do vapor de água. Então, todos esses índices, né, de umidade relativa do ar, eles são bem trabalhados nesse outro vídeo, né, que vai estar disponível para vocês, né? E peço perdão pela troca aqui das unidades, né, mas eu acho que ficou claro aí para vocês, né, e com um vídeo prático fica ainda mais fácil de entender, tá? Então, pelo gráfico psicrométrico, né, aquela mesma situação, né, eu consigo calcular, né, todos esses índices, né? Então, eu venho aqui, eu tenho a pressão parcial do vapor de água, né, que eu marquei aqui com essa linha aqui cinza, tem a pressão de saturação, que eu marquei com essa linha aqui vermelha, tem a temperatura do bulbo úmido aqui, né, tem o déficit de saturação, né, que é representado pelo ΔE, tem a temperatura do ponto de orvalho e tem a temperatura do ar, a temperatura do bulbo seco, né? Então eu consigo achar aqui a temperatura do bulbo úmido. E aqui eu consigo, né, obter todos esses índices, né? A razão de mistura, né, que é a relação de vapor, né, mais a relação de massa de vapor de água por unidade de massa de ar seco, né? Tá aqui a razão de mistura, representada pela letra R. A temperatura do ponto de orvalho, né, e assim por diante, né? Então eu consigo calcular aqui e consigo obter a umidade relativa do ar, né? Então aqui no exemplo anterior, né, a umidade relativa está em torno de 70%, marcou 70%, né? Então aqui, né, se eu traçar esse gráfico aqui, ó, a linha de 70% é exatamente essa aqui, ó. Tá aqui o 70%. Então quando eu desço aqui nessa linha, eu tenho aqui a temperatura, né, do bulbo seco e a pressão parcial do vapor de água ou pressão real do vapor de água. Então é assim que funciona o gráfico psicrométrico.
Então, pessoal, para fechar, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a variação temporal e espacial da umidade relativa do ar, né? Em termos, né, de variação diária, né, a umidade do ar ela varia, né, a pressão real do vapor de água ela varia muito pouco, né, em um dia, né? Então, se a gente reparar aqui, ó, seria esse caso aqui, né, da bolinha azul aqui, ó, da linha azul aqui, ó. Então aqui eu tenho os horários do dia no eixo X e no eixo Y eu tenho aqui a pressão de vapor de água, né? Então reparem que aqui durante o dia, né, essa variação é muito pequena, né, da pressão real do vapor de água. Já a pressão de saturação, olha o que acontece com ela. Ela muda, né, bruscamente durante o dia, né? Então, quando a gente fala de variação da umidade relativa do ar, eu estou falando basicamente da variação da pressão de saturação do vapor de água. E a pressão de saturação do vapor de água varia, né, em uma função exponencial com a temperatura do ar, né? Então, quando a gente traça um gráfico aqui entre a temperatura do ar e a umidade relativa do ar, eu tenho, né, o oposto, né? Eu tenho momentos de máxima umidade relativa do ar quando a temperatura do ar é mínima, né? E tenho momentos de mínima temperatura do ar quando a temperatura tem momentos de mínima umidade relativa do ar quando a temperatura do ar é máxima, né? Então, a pressão real varia muito pouco, né, durante o dia, mas a pressão de saturação ela varia muito, né? Lembrando aqui que a gente tem vídeo prático sobre isso com dados observados, tá? Então a gente calcula isso aqui tudo no Excel, faz esses gráficos aqui no Excel, então é uma boa atividade aí para a gente treinar não só os conceitos de umidade relativa do ar, mas também, né, um pouquinho de prática em Excel, tá? Então a pressão de saturação do vapor de água ela varia exponencialmente com a temperatura, né? Então quanto maior a temperatura, lembra daquele gráfico, né? Quanto maior a temperatura, maior a pressão de saturação de vapor de água, né? Então aqui, né, quando a temperatura do ar é máxima, maior a pressão do vapor de água, de saturação do vapor de água, maior temperatura, maior pressão de saturação do vapor de água, e umidade relativa do ar é pressão parcial dividido por pressão de saturação. Então, por isso que aqui, né, nesse momento de máxima temperatura do ar, eu tenho a mínima umidade do ar. Momento de máxima temperatura, eu tenho momentos de mínima umidade, né? A umidade, né, ela tem os seus valores máximos, portanto, um pouquinho antes do sol nascer, né, nas primeiras horas aí da manhã, né, em torno de 6 até 7 horas da manhã, né, mais ou menos aqui, né, onde eu tenho as temperaturas mínimas, e os momentos de mínima umidade relativa do ar, né, em torno aqui entre em torno de 2 horas da tarde, né, aproximadamente. Então, basicamente, é isso que ocorre em uma escala diária, né? Lembrando que a gente tem um vídeo sobre isso, né, que é bem mais detalhado do que essa explicação aqui. A gente trabalha bem mais esses conceitos, né? E já, né, numa escala espacial, né, da umidade relativa do ar no Brasil, né, a gente tem diferenças, né, de umidade que elas são basicamente relacionadas, né, a uma escala horária, né, obviamente, que a gente já viu aqui na variação diária, e também, né, a posição latitudinal, né. Obviamente a gente tem uma influência, né, de sistemas meteorológicos, a relação da floresta, né, que a gente tem aqui a floresta amazônica, a cordilheira dos Andes, né, que a gente tem tudo aqui. Então isso tudo vai influenciar, né, a zona de convergência, né, as zonas de convergência, as massas polares e etc. Mas basicamente a gente tem um perfil, né, latitudinal de variação da umidade relativa do ar, né. Então a gente tem regiões no Brasil bem mais úmidas, né, e regiões secas, né, principalmente aqui na região do sertão, aqui do Nordeste, tão falada, né, em contos de cordel e etc, em filmes, né, e regiões úmidas, né, como a região aqui amazônica, né. Então a gente tem essa diferença espacial aí da umidade relativa do ar. Tá joia? Então aqui seria, né, as 12 horas, 18 horas e as 0 horas, essa diferença aqui da umidade relativa do ar em termos espaciais no Brasil. Em relação a uma escala anual, né,
a gente tem uma variação, né, uma variabilidade temporal, né, da umidade relativa do ar, em que a gente tem máxima, né, momentos de máxima umidade relativa do ar, normalmente no verão, né, então aqui, ó, quando a gente tem o início da primavera, né, no final de setembro, aqui, ó, a umidade relativa do ar já tende a subir aqui no Brasil, né, esses são dados de Seropédica, né, então, ó, já subiu aqui para em torno de 78%, né, diminuiu um pouquinho em novembro, dezembro continua com 78%, janeiro, né, em torno aqui de 77%, veio para 76% em fevereiro, março e abril a umidade subiu bastante, né? Tem aqui quase 80%, né, de umidade média no mês. E a partir de então, ó, a umidade relativa do ar começa a decrescer até atingir seu ponto de menor valor aqui em agosto, né? Então é o período de estiagem, né? De maio aqui, junho, julho, agosto, né? E um pouquinho de setembro, né? Que eu tenho menor momento de umidade relativa do ar, né? Mas Seropédica, né? A gente repara aqui que é uma cidade relativamente úmida, né? A gente tem sempre umidades aqui, né? Em termos das normais climatológicas aqui, né? Maiores do que 70%, tá? É uma cidade muito próxima aí ao litoral, então a gente tem toda a influência, né, da maritimidade na umidade relativa do ar em Seropédica, né? A gente tem, né, esses gráficos aqui para outras cidades, né? Tem até algumas demonstrações nos vídeos, né, que a gente vai colocar no SIGA, né, que demonstram, né, uma variação bem mais acentuada da umidade relativa do ar, né, em cidades, por exemplo, mais no interior do continente, tá? Então, pessoal, a aula teórica basicamente era isso, né? Espero que vocês tenham reforçado aí os conceitos de umidade relativa do ar, né? E um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.